O que significa isso? Significa que em nossa sociedade existem setores de competência e cada desses setores produz sua própria plausibilidade, sua própria lógica. Nós temos o direito, nós temos a economia, nós temos a religião, nós temos a ciência. Todos eles têm valores próprios. Amor próximo não funciona na mesa da negociação. A ideia é expulsar este cara do mercado. Mas quando ele volta para casa, na sua vida privada, e ele encontra seu filho, ele vai funcionar de maneira diferente. Ele não pode aplicar os mesmos papéis, os mesmos comportamentos quando ele fala com sua esposa ou seu filho. Então, o que significa isso para o indivíduo moderno? Nós temos que aprender e desenvolver uma biblioteca de papéis que nós aplicamos em momentos diferentes. Nós vamos para o banco, lá, alta lógica econômica. Nós vamos para a igreja, alta lógica. Nós vamos para um advogado, alta lógica. Então, essa ideia é que todos esses segmentos são altamente especializados, mas cada um deles contribui para a evolução da sociedade. Cada um é importante, né? A cidade não poderia existir sem direito. Precisa de especialistas, né? A religião desempenha um papel, por exemplo, no sentido da educação moral, que pelo menos oferece o mínimo de responsabilidade a partir de algumas normas deduzidas da religião. Isso é mais ou menos coletivo, pelo menos nas sociedades modernas, onde uma religião normalmente domina. Agora, o Bauman diz, tudo isso vale também na sociedade pós-moderna. Mas nós temos aqui uma intensificação. Uma intensificação de que sentido? São 3 aspectos, talvez, eu vou apresentar aqui. Primeiro, qual é a orientação da vida na pós-modernidade? Existe ainda algo que na modernidade ainda existe? Esta ideia de que existem classes, existem confissões, né? Existem talvez tarefas do cidadão nesse sentido. Tudo são coisas padronizadas que nós vivemos junto com muitas outras pessoas ao mesmo tempo, né? Agora, aquela modernidade líquida, né, pós-modernidade na terminologia de Bauman, não é a ausência de valores e objetivos. A pós-modernidade tem. O problema é outro. O problema é seu excesso. Existem valores e padrões demais. O indivíduo não sabe mais, porque não existe uma hierarquia de valores, que norma ou que sistema ele deveria seguir na sua orientação, na sua orientação de vida. Então, ele tem, diante desta pluralidade de ofertas, de sistemas de sentido, ele tem que decidir, não no sentido, agora eu vou me tornar marxista ou vou me tornar pentecostal ou evangélico. Isso não é a questão. A questão é que o individualismo, ele é vítima diante da pluralidade de ofertas de sentido. E ele tem que compor seu vocabulário normativo do comportamento a partir das múltiplas ofertas que cada um de nós recebe, reflete, aceita, mas tudo isso, segundo Bauman, também muito temporal. O que vale hoje, talvez amanhã não. Porque eu vou encontrar outras ofertas, eu vou me interessar por outros livros e subitamente eu tenho que remoldar minha individualidade. Agora, a partir do primeiro cenário, pós-modernidade como uma categoria descritiva que oferece potencial de análise para a nossa sociedade, eu gostaria de colocar 6 hipóteses sobre a relação ou sobre a religiosidade na pós-modernidade. Qual seria a religião na pós-modernidade? Eu tenho 6 aspectos interrelacionados, mas cada um traz um aspecto diferente. Primeiro, quando Lyotard falou o fim das grandes narrativas,
se pode também corresponder bem com a teoria dos sociólogos, especificamente europeus, que achavam que nós vivemos numa época da secularização, da perda da religiosidade, cada vez mais racional, perda da religiosidade. A religiosidade fica cada vez mais insignificante, não apenas no sentido de uma crença, mas também no sentido institucional, igrejas e assim por diante. Eu acho que, junto com a crítica à secularização, a teoria, que a religião vai persistir como um fenômeno antropológico na pós-modernidade e na pós-pós-modernidade. E concordo, talvez, que a religião não é mais a grande narrativa onipresente que resolve nossos problemas, que é capaz de integrar os setores isolados, direito, educação, economia, isso não. Ainda vai ficar um elemento dentro de várias outras possibilidades de interpretar a vida. Mas ela vai continuar a cumprir funções que nenhum outro sistema de sentido pode cumprir. Todos os seres humanos têm um desejo muito profundo, não morrer, a vida eterna. Então, que oferece esta promessa? A religião dá esperança. Do ponto de vista da pós-modernidade, pois é bobagem. Não existe. A ciência mostra que todo mundo é mortal, é tudo mais, mesmo com todas as tentativas, ainda não chegamos a nenhum ponto, a nenhuma direção certa para garantir. Mas ela vai persistir, a religião, porque ela tem uma estratégia de imunização inerente. Quer dizer, ela é imune a essas questões. Porque ela não promete a vida eterna agora e aqui, fisiologicamente, mas numa esfera transcendental, que escapa do teste. Quem somos nós dizer bobagem? Nós não sabemos. Nós temos que, honestamente, contar com a possibilidade. Porque, para responder isso, nós poderíamos entrar nesta esfera para dar uma olhada se existem algumas formas de vida nesta esfera transcendental. Isso é impossível do ponto de vista epistemológico, do nosso conhecimento cotidiano, mesmo científico. O Deus não existe, a ciência não provou, mas isso é suficiente para duvidar a existência de Deus? Não é. Porque sempre existe esta possibilidade e por isso a religião vai continuar a dar esperança, independentemente do nosso vício de provar aquelas coisas que a religião propôs. Nesse sentido, você pode provar que o marxismo não deu certo. Quando o muro de Berlim cai, você tem algumas indicações no mundo empírico, histórico, que alguma coisa não deu certo no marxismo. Pelo menos não na forma desenvolvida antigamente. Então, lá você tem as